Olá, o programa Estúdio Aberto desta terça-feira, dia 7 de junho, está começando. O programa de hoje é especial. Tem a estreia de um quadro sobre gestação e maternidade, todas as terças-feiras, aqui no Estúdio Aberto, com dicas de saúde, de beleza, de comportamento e muito mais. E para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui no estúdio hoje o Dr. Vicente Monteja, que é médico especialista em medicina fetal, a nossa plateia convidada muito especial, formada aí pela Fernanda Mazocchi, Andressa Bernardi e a Patrícia Borne, que são gestantes, e também pela dona Lucila Pedói e a dona Lilian Pinto. A dona Lilian, que é avó, dona Lucila, mãe de 3 filhos, aí são mães, assim, com bastante experiência para falar pra gente hoje durante o programa. E ao meu lado, Gabriela Marcon, hoje, né, Gabi? Bem-vinda ao Estúdio Aberto. Muito obrigada, é um prazer estar aqui para conversar sobre um assunto que é muito interessante, que move aí a humanidade, né? Que são os bebês. Pois é, hoje você não vai dar as notícias aí do UX TV Notícias, né? Pelo menos aqui no Estúdio Aberto, claro, depois rola o programa. Veio aqui também para bater esse papo com a gente, né, Gabi? Vim aqui também como na condição de jornalista para tentar descobrir um pouco da Vivi, a Vivi que está gestando um bebê, o Dudu, nós aqui carinhosamente já chamamos ele de Dudu. Então eu vou dar uma de entrevistadora aqui hoje com a Vivi. Ai, responder não é muito fácil, né? Eu acho que eu prefiro perguntar. Mas olha só, para a gente começar todo esse papo, a gente preparou uma pequena reportagem aí para a gente estrear o quadro chamado Esperando. Olha só. Que o relógio biológico interno dispara o alarme e deixamos a natureza falar mais alto. Sábia, ela transforma as células numa nova vida. Em horas, dias, essa vida já pulsa, num ritmo acelerado. Como conter a emoção de ouvir pela primeira vez o som dessa nova vida? E de vê-la pela primeira vez, mesmo em imagens em preto e branco? Com a tecnologia, essas imagens evoluem cada vez mais. Ganham cores em 3, 4 dimensões. Mas a emoção sempre é a mesma e nos revelam muito sobre a vida que estamos esperando. O bebê está de barriguinha para cima agora e eu acho que a gente já pode até determinar o sexo. O tema de hoje é Esperando, menino ou menina, né? Pois é, e esse bebê que nós acabamos de ver na ecografia é o Eduardo, o bebê da Vivi. E eu lembro muito bem quando a Vivi nos deu a notícia aqui na UX TV. Primeiro é a família, claro, né, que fica sabendo da grande notícia do bebê, da chegada de um bebê. E a Vivi chegou aqui na redação. E ela disse o que a maioria das mulheres diz, que é: eu tenho uma coisa para falar para vocês. Aí no mesmo instante eu disse para ela: tu tá grávida. E dito e feito, a Vivi daí nos disse que estava grávida, nos deu essa notícia, nos encheu de emoção também, porque eu acho que contagia bastante. E eu quero saber, Vivi, então, como é que foi quando o doutor te disse que tu estavas grávida? Foi um momento bem emocionante, acho que para todas vocês, né, meninas? Foi uma surpresa, doutor, foi mesmo. É que eu acho que fica com esse exame, essa ecografia em 4D aí que vocês viram as imagens, eu acho que a gente fica muito mais preocupado com a saúde do bebê, né, doutor? Perfeito. Do que com essa própria questão do sexo, se é menino ou menina. Parece que essa coisa da saúde, ele tá bem, transcende qualquer coisa, assim. Mas foi uma surpresa mesmo. E eu acho que o doutor já sabia e meio que me enrolou aí. Isso é um grande avanço na medicina, né, doutor? Essa questão da ecografia, da possibilidade de ver quais são as condições do bebê, como é que o bebê está, muito além do sexo, do gênero. Então, assim, a ideia todo mundo pensa nas coisas mais leves, né? Todo mundo que está grávida, a primeira coisa que pensa, né? Eu quero saber o sexo do bebê. É que por trás disso tem milhares e milhares de estudos, né? Tentando ajudar as gestantes a manter
esse glamour, né, da gravidez, né? Mas a nossa preocupação como médico sempre é de procurar fazer métodos de rastreamento cada vez mais precoces para tranquilizar as gestantes, como vocês viveram isso, né? Porque, e dando, inclusive assim, mostrando à gestante que hoje, né, se vive uma realidade muito melhor do que viviam, né, vocês naquela época, de toda aquela expectativa, né, de chegar na hora e saber assim, será que meu neném é perfeito, será que não é? Hoje cada vez mais se estuda e se faz métodos de rastreamento no primeiro trimestre, inclusive para doenças genéticas. Então hoje houve um outro foco, né? A ideia hoje é tentar mostrar para a população e para as pessoas o como é importante começar a gestação bem, né? Esse é um ponto de arrancada aí fundamental. Certamente. E se sabe cada vez mais cedo, né, doutor, do que pode se esperar aí pela frente. Vamos saber das gestantes aí, o que é, se é menino ou menina? Fernanda. Bom, então, eu tô grávida de um menino, é o Bruno. Recém entrei no 6º mês, tô de 24 semanas. E foi uma emoção, foi o doutor Vicente, né, que me contou que era um menino. E realmente a gente vai querendo saber o sexo, mas quando ele dá uma assustada antes, né, fala de todas as síndromes e tal. E depois, quando a gente vê que o bebê está bem, a gente já relaxa. E lá no final ele dá a notícia, né? E ainda 15 dias depois a gente volta para confirmar. Então o Bruno chega aí em final de setembro, né? A gente está se preparando para a chegada dele. Vem o menino por aí. Menino. A Andressa eu já sei, mas conta para o também. pessoal que está em casa. Também é menino. É um menino, é o Christopher, né, que está chegando. E eu tô de 22 semanas. Está previsto mais ou menos ali para o início de outubro também. Foi uma surpresa também, Andressa? Foi bem programado, estava esperando, assim, já fazia alguns meses, assim. Não, mas se era menino ou menina, no caso? Eu sempre soube que era menino, bem no Pois fundo, é, assim. as mães sabem eu mesmo. sempre senti que era um menino. Pressentem isso? Eu acho que eu não sou mãe, porque eu não senti nada. Eu não... Até a da Vivi, eu até brincava com ela, eu jurava que era uma menina da Viviane. Eu, Vivi, tu tá grávida de uma menina. Então, para mim, foi mais surpresa da Vivi ser um menino, né, que ela é minha prima, do que o meu mesmo, assim. Paty, o que vem por aí? Vem um menino. O menino é o time, né? Vem o Luca, também de 22 semanas, previsto final de setembro, comecinho de outubro. Ontem o doutor e eu vimos ele novamente, fizemos um exame, tá tudo bem. E eu pressentia que seria um menino também. Pressentia mesmo. Tinha, assim, quase certeza que era um menino. Agora a gente pode entrar, Vivi, com a Lucila e a Lilian, porque na época que elas estavam gestando, não havia ecografia. Como é que era essa expectativa, Lilian? Bom, a gente descobriu que estava grávida, não sei como, porque parou a menstruação. Parou a menstruação e está grávida, então vai ao médico, né? Aí, então, faz os exames. E eu tinha, não sei se eu posso dizer, um acompanhamento especial, porque o meu médico era meu padrinho. Então, eu sempre fui atendida por ele não era ginecologista, era daqueles médicos antigos, então foi ele que me cuidou durante todas as minhas gravidezes. Então, eu confiava nele, mas na hora do nascimento, não sabia quem era, se era homem ou mulher, não tinha. Não tinha. Então, a gente fazia roupinha branquinha, amarelinha, verdinha, azul, porque só rosa que não. Então, os 3 primeiras, os meus, foram 3 meninas. E o seu palpite dava certo? Eu nunca pensei nisso. Eu só sempre pedia que viessem com saúde e bem, que não tivessem problema nenhum. E todos eles, graças a Deus, eu nunca tive problema com meus filhos. Mas existiam aquelas simpatias? Lindos, maravilhosos, tinham. Né, Lilian? Tinha simpatias. Porque é uma expectativa. Claro, se fazia, então, fazia a da aliança, com um fio de cabelo, geralmente, na palma da mão. Então, se a aliança corria só assim, era guri, se arrodeava, era menina. E, por incrível que pareça, para mim, deu certo. É, que bom. E no 5º, ela parou e não andou mais. Aí, quando eu já tinha o 5º, eu dizia assim, eu fazia sempre, né? E foi. Quando eu ganhei, fui fazer para ver se vinha mais algum. Que a aliança não se moveu para lado nenhum. Eu digo, ai, graças a Deus. E a senhora, dona Lucila, como é que foi? Quantos filhos a senhora teve? Eu tenho 3.
Mas para mim, eu queria muito uma menina. E o primeiro veio o menino, o segundo menino. E o terceiro, eu falei com uma parteira, ela disse assim, olha, que eu ia ganhar uma menina, porque a barriga era mais pontuda. E ela tinha prática nisso, porque ela disse assim, faz 25 anos eu nunca errei. Então, não é dessa vez que eu vou errar. E eu me preparei toda a gravidez para ser uma menina. E aí nasceu um menino. E a sua barriga era pontuda? Era pontuda, e as outras eram mais redondas. Aham. Eu acreditei plenamente que era uma menina. E é real isso, doutor? Da barriga pontuda, não. Não, porque eu tive 3. Não desiludiu. Não é verdade, porque eu tive 3 filhos e o último, a barriga era bem pontuda. Mudou a barriga, mas não mudou o sexo. Não. E eu fiquei bem decepcionada, porque eu queria muito uma menina, agora não. Estou muito feliz com meus filhos. Claro. Sou muito feliz com eles e eles também, eu acho que gostam da mãe deles. De repente vai ter que esperar os netos, uma neta aí, né? Mas tá meio difícil. Só o ano que vem. Ano que vem. Viu, Verônica? Tu me escuta aqui. Tá intimando aqui. Pois é, gente. Mas para mim não deu certo isso aí. A partir de 25 anos que eu trabalhava, dizia que era menina. E não era. A senhora vai ter que ir atrás da parteira, né? Aí depois eu fui, ela me disse assim, o que nasceu? Ela vive ainda essa parte. Eu disse assim, olha, nasceu um menino. E fiz uma cara bem feia para ela, porque ela me falou que era ela disse que tinha certeza que era menina. Mas agora, sabe que eu fiquei triste na época, né? Agora não, depois passou, mas eu esperava a menina. Quando vi outro menino, Puxa, digo, agora chega. Pois é. Gente, o papo está muito bom. A gente vai continuar falando sobre esse assunto aí, gestação, maternidade, aqui no Estúdio Aberto com os nossos convidados especiais. A gente faz um breve intervalo, mas já voltamos. Estamos de volta com o programa Estúdio Aberto, hoje no quadro Esperando, debatendo a espera por meninos, por meninas, as ecografias, o avanço da medicina fetal também com os nossos convidados especiais, Dr. Vicente, as nossas convidadas gestantes, as avós e mães aí bem experientes e a Gabriela Marcon aqui, minha parceira aqui Pois ao meu é, o papo lado. estava muito descontraído aqui no intervalo, né? Eu acho que a gente até pode entrar abrir essa conversa para o público que está em casa, que as mamães aqui estavam falando, né, doutor, dessa questão justamente de saber se é menino ou menina, né? Certo. E o senhor falava que tem 50% de De chance. chance para cada lado. Eu me divirto muito, né? Além de trabalhar, eu me divirto, eu gosto do que eu faço, então é uma diversão. Então eu vejo, a turma sempre tem, todo mundo tem o seu palpite, a maioria das gestantes. E eu tenho observado assim que muitas acertam mesmo, né? Então isso as que não acertam ficam meio frustradas, mas assim, isso não tem nada descrito cientificamente, não existe. Mas assim, eu tenho percebido isso no dia a dia, né? Que as pessoas falam, eu acho que é esse e acertam. Muitas acertam, né? Então eu acredito no instinto, não acredito naqueles joguinhos e tal, não acredito. Mas o instinto é uma coisa interessante, não tem nada científico, não tem nada descrito. O sexo dos bebês foi bom porque assim, a medicina ela entra na carona de algumas coisas interessantes. As pessoas muitas vezes me procuram para ver o sexo do bebê, né? Porque sabe que a gente faz diagnóstico precoce, enfim. Mas aí eu tento, né, em alguns minutos ali, né, como ela disse, eu assustei com a síndrome. Mas na verdade, assim, eu acho importante tornar consciente, né, da gestante como é importante investigar o resto, porque o sexo eles têm. O importante é o resto, né? Então, nessa carona aí dos rastreamentos genéticos, das malformações, vem o sexo. Então, o sexo é sempre, vocês podem observar que eu deixo sempre por último, para fixar a atenção, né? Se eu vou falando do sexo antes, ninguém presta atenção no resto. Então, assim, a gente vai, né, estuda bem o nenezinho e, por último, né, a gente fica estudando o sexo. Os genitais são definidos com certo tempo, não é bem... todos nós fomos homens e mulheres ao mesmo tempo no genital. Então, ali, quando eu mostrava a vocês, né, a zoninha do genital, chega um momento da gravidez que ele começa a diferenciar, e isso tem a ver com os hormônios, se é homem ou mulher, e com a parte genética. Em que semana acontece isso, doutor? Depois da 11ª, em geral, para a 12ª. Então, muitas vezes pode haver até erro, até uma 13ª, 14ª, porque tem alguns meninos que atrasam um pouquinho. E depois eu posso comentar sobre isso, né, para não tomar todo o tempo. Mas assim, o menininho, em geral, ele tem alguns que têm um fechamento mais tardio da zona do genital. Então, a diferenciação do sexo ela é gradual.
Em relação ao sexo no primeiro trimestre também, isso tudo foi estudo científico, não foi uma coisa chutada. Se tinha um interesse muito grande de relacionar o sexo com doenças cromossômicas e genéticas, principalmente genéticas ligadas à doença, por exemplo, homens que têm distrofias musculares, por exemplo, que têm alterações de degeneração muscular, então identificar naquele casal que vai ter o bebê, se é homem ou mulher, para preparar o casal ou para um estudo genético complementar. E aí entrou a carona, né, do sexo para todo mundo. Mas, na verdade, isso foi um estudo científico para ajudar os casais que tinham problemas de doenças hereditárias ligadas ao sexo. Interessante. Agora, doutor, tem muito casal que prefere não saber o sexo. Muito poucos. São poucos? E Muito vocês, se tivessem filhos agora, hoje em dia, gostariam de saber o sexo? Dona Lucila e Dona Lilian. Sim? Sara, só aproxima o microfone. Isso, por gentileza. Eu acho que eu gostaria de saber. Mas é uma emoção muito grande quando a gente ganha filho. Eu achava que o segundo que não ia ser a mesma coisa, sabe? Cada filho é uma emoção que a gente, olha, só vocês vão saber quando tem. E cada gestação é diferente, Lilian? É diferente. Cada gestação é uma. Uma tu passa mais trabalho, uma tu tem mais enjoo, outra tu não sente nada. Tu faz tudo o que tu tem que fazer, principalmente quando tu já tens outros filhos, tu não tem tempo de sentir dor, tu não tem tempo de sentir cansaço, não tem tempo de sentir a barriga pesando. Então, assim, cada um é um. Passa, como é que a gente diz? Passa batido. E é muito bom. Eu acho que eu não gostaria de ter sabido o sexo. Não gostaria? Não, porque é uma coisa tão emocionante ali no primeiro. Claro, para o homem sempre é interessante e importante vir o primeiro filho um homem, né? Mas eu não sei se o meu marido sempre foi uma pessoa assim, que quando nasceu a primeira filha, ela era loira, grande, careca, os olhos bem azuis, e que eu olhei para ela e disse, cruzes, que coisa mais feia, parece um bicho de pêssego. Então, assim, cada um é um, né? Os olhos sempre foram azuis, foram loiros. E, olha, não posso dizer diferente. E, Vivi, a questão dos desejos, isso é real? Essas misturas de comidas, não, doces, muito pelo coisas meio loucas? Eu confesso que eu tenho vontade de comer coisas mais simples e comer mais. Esse é o problema, né, doutor? Gurias, como é que é para vocês isso? Aumenta, né? Eu acho que Então, não tem uma é a outra questão pessoa. do desejo, é mais a gula, assim, né? A gente querer comer mais, que nem a Vivi falou, né? Eu não tive nenhum enjoo, nenhum sinal, assim, tanto que eu fiquei sabendo que estava de 9 semanas de gravidez. Porque o Bruno estava tão quietinho que não deu nenhum sinal. E realmente eu noto isso, que eu gosto, até pela orientação dos médicos, e a gente gosta de coisas mais saudáveis, só que a quantidade é maior. O intervalo entre uma refeição e outra é menor também. Então a gente come mais e melhor. Eu acho que é tudo de bom. Tem a gula, né? E é importante cuidar da saúde nesse período, né, doutor? Até a gente está falando dessa coisa dos exames pré-natais aí, enfim, mas tem essa questão da saúde e de que todas as mulheres devem procurar, né, até pelo SUS também, ter todo esse acompanhamento médico é muito importante, né? Com certeza. Então, o pré-natal hoje orientando até mesmo no ganho de peso, em função do diabetes gestacional, né? Então, o importante para o bebê, eu sempre digo assim, o neném não tem relógio. Então, ele não sabe se é café, almoço e janta. O que é bom para ele? Uma dieta constante. Então, assim, se vocês puderem comer mais frequentemente, é o ideal. Então, se puder comer alguma coisa a cada 2 horas, né? E nos intervalos, uma castanha do Pará, enfim, um amendoim, enfim, esse tipo de alimento é um alimento que é bem proteico e calórico, bom, né? E não é, claro, não vamos comer um saco de amendoim, né? Mas, assim, fazer uma dieta que vocês não espassem demais, isso é o ideal para os bebês. A época de crescimento mais importante é o último trimestre, é onde eles disparam no crescimento e também, assim, vocês não precisam comer mais porque estão no último trimestre.
mas é onde vocês vão notar que a barriga vai disparar, né? Vocês que ainda não chegaram lá, se preparem. A gente recebeu uma ligação de uma telespectadora nossa, a Rejane Reck, do bairro Sagrada Família aqui de Caxias, está parabenizando todas as grávidas e dizendo que o programa está muito bom, graças a vocês aqui. Meninas, vamos aproveitar o Dr. Vicente aí para fazer alguma pergunta para ele? Meninas de todas as idades. Doutor, eu queria fazer uma pergunta. Porque na minha época, não tinha... o médico não falava para a gente o que a gente tinha que comer. Eu comia comida salgada, muito pão, muita massa. Certo. Eu não engordava muito, mas eu não devia comer, porque de noite eu estava inchada, sempre. Certo. Mas os médicos não falavam para a gente ou comer pouco, eu sempre fui comilona. Então, eles não falavam para a gente comer pouco, o tipo de comida. Hoje em dia, vocês são privilegiadas, porque vocês têm tudo isso. Eu não sei se a Lília... também não, né? Então, hoje em dia, olha, só nasce neném saudável por causa disso, porque os médicos, eles dizem, eles explicam, né? Perfeito. É que há um tempo atrás a cultura era assim, tu tem que comer para o neném nascer bem. Por dois, né? Tem que comer por dois. Isso tem um fundo histórico, porque assim, vocês sabem que o mundo sempre existiu gestante, no mundo sempre, né, sem tecnologia, há 100 anos atrás, não tinha nenhuma tecnologia desse tipo. Então, eu acho que por observação, o ser humano ia observando e olhava assim, bom, aquela comeu melhor, o neném nasceu melhor. Aquela não comeu, o neném não cresceu. Tem fundamento. Mulheres que trabalham exageradamente e não param para comer. Então, eu brinco muito com as minhas colegas que são intensivistas de UTI neonatal, que não param, as pediatras, né? Os nenês ficam pequenos, alguns deles, eu puxo a orelha delas, né? Muitas vezes. Porque assim, o que a gestante tem que se dar conta? Não precisa comer por dois, mas ela tem que comer constantemente. Porque ela precisa de alguém lá que está comendo o tempo inteiro. Isso vocês não vão engordar. Quando vão na nutricionista, o que ela diz? Olha, coma um pouquinho várias vezes, não é assim? Todos nós, eu fui lá, levei um puxão de orelha e tomei gordinho. Ela me disse, você tem que comer menos, mais vezes. Não é fácil, né? Porque vocês estão naquela tarefa. Então, assim, se tem alguma mensagem que eu podia deixar nesse aspecto da alimentação, seria isso, assim, se deem conta que não adianta chegar no café, almoço e janta e comer um boi por uma perna, como se dizia, né? Tem que chegar e comer um boizinho de cada vez, um pedacinho do boizinho todo dia, né? Então, essa é a grande ideia. Então, essa reparação, né, do ser humano de observar e dizer, não, e outra, né, senta aqui, tu está grávida, descansa aqui um pouquinho, isso tem fundamento. Tem algumas doenças, né, por exemplo, hipertensão, né, que a pessoa precisa de repouso. Não, tu está grávida, não faz esforço. Ou pacientes que têm risco de parto prematuro, não, tu tem que descansar. Antigamente era muito assim, né, levanta. E, aliás, tem coisas que eu acho que não deveria mudar nunca, né, o ônibus, vamos deixar a gestante sentar, né. Então, na fila, passa na frente, eu acho que gentileza. Gravidez não é doença, mas requer uns cuidados especiais aí, né? Gente, que legal, que bom tê-las aqui. Nossa, adorei. Pena que o programa está acabando tão rápido que passou, né? Passou muito rápido aí. Eu queria agradecer muito a Fernanda, a Andressa, a Paty, também a dona Lucila e a dona Lilian aí com a experiência e essas histórias de vida maravilhosas aí. Doutor Vicente. E foi um prazer para nós. O prazer foi todo nosso. Gabi, Nossa, foi muito legal te ter aqui também. Nossa, Vivi, foi ótimo. Muito bom mesmo. E eu agradeço a oportunidade de participar, sem dúvida. Ok. E sucesso aí com o Bruno, o Christopher e o Luca, né, que vem aí pela frente. Vocês são convidadas nossas aí para outros programas também. Todas vocês aí, doutor, também. Muito obrigado. Gente, o Estúdio Aberto de hoje vai ficando por aqui. Você pode mandar sempre o seu recadinho pra gente através do nosso e-mail estudioaberto@ux.br e também nos seguir pelo Twitter, que é o Estúdio UX TV. A gente se vê amanhã.